Senhoras e senhores, chegamos, podcast Foco no Foco no ar mais uma vez. O Wellington Oliveira falando. Rodrigo Teodoro falando aqui para você mais uma vez, mais uma noite, numa quinta-feira especial para você hoje. Exatamente, essa quinta-feira calorosa, né? Porque tá chovendo, mas tá calor, tá garoando, mas tá calor, faz frio, faz sol, faz chuva, né? Tá calor, né? Mas tá quente de qualquer forma. Isso é muito bom porque, né, as energias ficam lá em cima, o alto astral fica lá em cima, isso é bem bacana. Galera, hoje trouxemos um convidado extraordinário aqui, né? Top. Sensacional. Top. Né? Ele já especialista em gerenciamento de tráfego pago, né? Isso mesmo. Hoje já mexeu com mais de 25 milhões em tráfego pago, né? Já gerenciou mais de 25 milhões de reais em tráfego pago. Exato. Diogo, que tá aqui com a gente hoje, seja bem-vindo ao podcast Fogo no Foco. Show. E é uma honra ter você aqui, irmão, com a gente. Irmão, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer também para mim. É a primeira experiência que eu tô tendo com o podcast, mas saiba que também é a realização de um sonho e de uma meta, né? Eu acredito que tudo tem o tempo certo e estou super feliz de poder compartilhar aí um pouquinho da minha jornada para que a gente possa contribuir aí tanto para o canal, mas principalmente para as pessoas que acompanham o canal. Também? Perfeito, Diogão. É isso. É um prazer inenarrável mesmo ter você aqui, que a gente sabe, quem conhece, as pessoas que acompanham nosso podcast te conhecem, né? Que bom. Então isso já é bem bacana, já é um ponto bem positivo. E a gente vai falar de um assunto muito importante que você domina muito bem, que é hoje o que está em alta, o que está em tendência e o que é o futuro, né? Perfeito. Cada vez mais aí está aumentando a questão do marketing digital, do gerenciamento de tráfego pago e todas as estratégias que é usada na internet, inteligência artificial, tudo isso está crescendo cada dia que passa e a gente sabe que é o futuro. Então a gente vai abordar esses assuntos hoje, que é muito legal, muito top. Perfeito. E nada melhor do que você para falar disso hoje, né? Show. Mas primeiramente, para a gente começar, Diogão, antes da gente falar um pouco dessa área e a fundo mesmo no segmento, a gente sabe que hoje, quem não conhece você, quem quiser seguir o Diogão, inclusive, né? @Diogo... Eu sou o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. @eu sou o Diogo Barbosa. O nome do perfil é isso aí. @eu sou o Diogo Barbosa. Já segue lá, pessoal. Isso, segue lá ele lá. Exato. São quase 10 mil seguidores já também. Sim. Né? Então, tem uma estrutura bacana. Graças a Deus, Deus abençoou, uma família abençoada por Deus. A esposa Lilian tá aqui também com a gente, acompanhando. Amém. E tudo tem um começo, tudo tem um processo. Ninguém nasce sabendo já milhão, né? Exato. Do jeito que as coisas estão acontecendo. E eu queria saber de você, Diogo, como que você entrou para esse mundo do tráfego pago, marketing digital, Perfeito. se você sempre gostou disso, como que foi a sua trajetória no começo para você chegar nesse segmento aí? Perfeito. É bem legal essa pergunta, Wellington, porque hoje a gente recebe muitos directs, né? Muitas pessoas nos ligando, mandando mensagem, elogiando o nosso trabalho, querendo contratar o nosso trabalho e achando que sempre foi isso que nós estamos vivendo hoje. E na realidade não foi. Tanto eu quanto a minha esposa, nós viemos do segmento de escolas, de cursos livres, cursos profissionalizantes, cursos de idiomas. Trabalhamos mais de 12 anos no segmento e nós tínhamos o sonho de empreender e nós decidimos abrir uma empresa de consultoria comercial voltada para escolas. Por qual motivo? Eram várias escolas nos procurando. Eu era gerente comercial, a minha esposa era supervisora comercial, ela é especialista ali na parte de televendas, de telemarketing, e eu estava numa linha mais macro da gestão, né? E como isso já queimava no meu coração, eu falei para ela, ao invés de nós trabalharmos fixo em uma única loja, em uma única escola, por que a gente não se coloca à disposição do mercado, do segmento de escolas, e começamos a atender ali com as nossas expertises, né? E aí foi quando nasceu a Barbosa Soluções Comerciais. Então, a Barbosa Soluções Comerciais era uma empresa de consultoria voltada para o segmento de escolas. E aí, como que ela performava? Nós criamos um call center, um telemarketing, onde a Liliane cuidava desse tele e eu era responsável por captar nomes e telefones que naquela época nós chamávamos de mailing. Era o nome utilizado mais técnico, né? Estávamos performando bem, já estávamos atendendo um número de escolas agradável quando veio a pandemia.
E as escolas, elas foram muito atingidas. Escolas o quê? Seria escola particular? Escolas de inglês, por exemplo, WhatsApp, CNA, Alnet, Microcamp, SOS Computadores, Sim. Microlins. Então, nós estávamos atendendo 16 marcas diferentes na época. Então, assim, a gente estava com uma projeção, com uma perspectiva muito boa, porém, quando veio a pandemia, as escolas fecharam. Nós não imaginávamos, né? Ninguém imaginava que a pandemia ia demorar tanto tempo. Então, o que eu tinha de recurso no caixa foi utilizado. Então, cartão de crédito, limite do banco, o próprio fluxo de caixa. E aí, assim, chegou um determinado momento que aí eu cometi o erro que eu falo para ninguém faça isso que eu fiz. E aí eu recorri à agiotagem, aos agiotas. E aí foi onde começou o grande problema, porque a pandemia não passava, então, devendo para um agiota, peguei dinheiro com outro agiota para pagar aquele que eu devia. Aí agora eu estava devendo 2 agiotas. Não tinha dinheiro para pagar esses 2, peguei com um terceiro. O que aconteceu? Comecei a trabalhar de Uber para me conseguir pagar os agiotas. E aí a empresa já estava falida. Na realidade, ela só não tinha fechado, mas ela já estava falida. E eu lembro que eu trabalhava durante o dia na empresa junto com a Lili e à noite eu ia fazer o Uber. E foi um período muito difícil porque chegou um nível que eu tinha que trabalhar e quando eu terminava, a primeira coisa que eu tinha que fazer, tipo 2, 3 horas da manhã, era ir na casa desse cara e colocar o dinheiro lá dentro do correio. Era. E aí eu não aguentei, fomos despejados de casa. Fomos despejados de casa. Aí um casal de amigos nosso, ela disponibilizou o apartamento dela pra gente morar, pra pagar um aluguel. Aí nós fomos pra lá. Aí, com 2 meses, eu não consegui pagar, manter o aluguel também. Aí com ela foi super de boa. Já avisei pra ela. Falei que eu não ia conseguir. E aí saí do apartamento. No dia que eu entreguei a chave do apartamento pra ela, o meu carro foi roubado. Aí voltei a morar na casa da minha Meu mãe, com os Deus. meus 2 filhos, com a minha esposa. E sem nada, sem empresa, devendo um monte de gente, devendo agiota, devendo banco e 100% quebrado, sem carro, sem nada. E aí eu fiz um jejum, né? Eu sou cristão, Sim. então decidi fazer um jejum de 7 dias, no objetivo de buscar uma resposta por que que eu estava passando por tudo aquilo. E aí, no 7º dia de jejum, quando acabou, talvez ele nem saiba disso, o nome dele é Guilherme, ele era gerente da Alnet de Santa Amaro na época. Ele entrou em contato comigo e ele pegou e falou assim: Diogão, tira uma dúvida para mim. Tem um cara chamado João que ele tá fazendo tráfego pago para todas as Alnets. E o cara tá ganhando mó grana. Só que qual que é o problema? Tem uma Alnet em Interlagos e tem uma Alnet em Santo Amaro. E tem uma outra Alnet em Campo Limpo. Esse cara tava atendendo as 3 escolas e na cabeça deles, esse cara tava manipulando os leads ali entre as escolas. E aí ele queria um novo gestor de tráfego. E aí, como nós já nos conhecíamos, ele perguntou se eu não queria fazer o tráfego pago para ele. Nessa época, eu não sabia absolutamente nada de tráfego pago, mas eu tinha aceitado uma proposta para mim ser gerente de uma escola chamada Prepara, lá em Diadema. Essa escola é uma franquia, e dentro do portal da franchise, da franqueadora, desculpa, eles disponibilizavam vários treinamentos de vendas e treinamento de tráfego pago, porque o próprio gerente ele fazia o tráfego para captar lead para o time comercial dessa escola. E aí eu estudei o tráfego pago, o primeiro curso de tráfego pago que eu fiz foi dentro desse portal do franqueado dentro da Escola Prepara. Caramba. Aí eu peguei e falei para o Guilherme, eu aceitei a proposta sem saber ainda fazer o tráfego pago. Aí eu peguei o cliente, fechei esse primeiro contrato, R$ 350 o valor que eu cobrava, e fui aprendendo ali com a própria plataforma da Prepara. E aí pegando, eu já conheci algumas pessoas, né? O André, por exemplo, que já trabalhava com tráfego pago no segmento odontológico. Aí eu comecei a tirar algumas dúvidas com ele, comecei a fazer pesquisas. Aí você começa a fazer pesquisa e o pixel lá do Facebook, ele te oferece um monte de coisa, né? Aí, como eu tava quebrado, eu consegui comprar um curso de R$ 50. Aí
fiz esse curso de tráfego pago, subi um pouquinho mais a régua, comecei a entender mais o mecanismo, aí a coisa fluiu. Aí dentro da própria Alnet, esse gerente começou a performar bem a unidade dele, ele começou a falar do meu trabalho para os outros diretores, aí as outras unidades começaram a me contratar. Então, no início, eu comecei atendendo somente escolas, né? Só que eu já tinha tido uma lição com a parte da consultoria. Na consultoria, eu sabia que eu tinha quebrado porque eu estava muito nichado. Eu só atendi escolas quando eu tinha Barbosa Soluções Comerciais. Porque eu tinha um call center. Então eu tinha uma estrutura, por exemplo, que se eu atendesse empresas que trabalham com cobrança, por exemplo, a pandemia explodiu. Eu não teria fechado, eu não teria quebrado. Mas como eu estava 100% nichado ali, isso acabou me limitando. Então, por mais que os cursos de tráfego pago falem, escolhe um nicho e foca só naquele nicho, eu optei em buscar essa direção de Deus, sabe, em falar, não, eu vou por essa outra linha. E aí comecei a abraçar várias oportunidades, né? Então comecei a atender clínicas odontológicas, comecei a atender lojas, vendedores de carro, empresa de controle de pragas, segmentos mais aleatórios, assim, corretores, vendedores de imóveis, enfim. Eu abri realmente o leque no intuito de ter várias oportunidades. E aí, assim, empresário anda com empresário, né? Empreendedor Sim. Anda com empreendedor. Então, assim, você performa bem a campanha para ele, o que acaba acontecendo é que ele tem vários amigos que são empresários, empreendedores, e aí um vai se comunicando com o outro. Então, começou a vir muitas indicações. E ali eu comecei a me posicionar no Instagram como gestor de tráfego. Estava super em alta, comecei a postar o que eu estava fazendo, o meu dia a dia, a minha rotina. E aí as pessoas começaram a me procurar, começaram a me chamar, e aí a coisa foi acontecendo. Só que, nesse momento, eu era um falido, eu era um quebrado, eu era um endividado, e, por exemplo, para minha família, lá vem o Diogo com as suas ideias mirabolantes, com mais um plano sensacional dele, né? Aí você vai falar, esse cara é louco, né? Mas aí, assim, cara, eu não gosto. A gente é vendedor também, na essência, né? E para mim, não existe não em contrato, não gosto de perder venda. Então o cara falava, Diogão, eu quero contratar o seu serviço, mas eu preciso de um site. Mas eu não tenho condições de mandar fazer o site. Não, fica tranquilo, eu faço o site. Aí eu fechava os contratos e aí depois eu ia estudar. Então, Diogão, é o seguinte, eu preciso dos criativos para te abastecer, os criativos são as artes, né? Sim. Só que eu não tenho dinheiro para pagar você, gestor, mais um designer para fazer as artes. Não, fica tranquilo, eu também faço artes. E aí, assim, o que acabou acontecendo? Aí comecei a estudar sobre Canva, sobre Photoshop, sobre After Effects. Comecei a estudar na parte de sites ali, HostGator, Wix, um pouquinho de WordPress. E aí eu comecei a pegar essas... o Canva já vem meio que pré-pronto. Então a gente tinha ali um feeling comercial, dava ali uma aperfeiçoada, uma melhorada, mas atendia a minha necessidade, conseguia gerar o lead. O site, você pega o HostGator ou o Wix e já vem pré-pronto. Então você só nomenclatura lá. Exatamente, né? Abastece as informações. E aí nisso eu comecei a me tornar uma urgência, né? Então eu fazia a copy, né? O texto persuasivo, eu fazia a arte, eu fazia o site e fazia o tráfego. Aí eu comecei a subir o meu ticket médio. Comecei a cobrar R$ 500 por cliente. E aí eu tinha uma meta. Eu falava, cara, o meu salário fixo nessas empresas que eu trabalhava, tipo, era R$ 3.500. Então, se eu tiver R$ 3.500 de receita, já tá top. Porque eu tô trabalhando em casa, tenho essa flexibilidade de horário, consigo, por exemplo, parar no dia para descansar um pouco, qualquer coisa desse sentido. E aí foi aonde veio uma proposta para mim me tornar supervisor comercial de uma escola técnica chamada Polígono. Essa escola, ela é uma escola técnica tradicional no ABC, são 4 unidades, e eles investiam 30 mil em tráfego pago por mês. Era 15 mil em Google Ads e 15 mil em Facebook Ads. E aí, quando eu assumi essa supervisão comercial, eu percebi que o preço do lead estava caro, porque eles me falaram quanto que investia e eu sabia quanto que chegava de lead. E aí, numa conversa lá com o diretor da empresa, eu pedi para ele abrir o gerenciador de anúncio, né, lá do Facebook. Quando ele abriu, a gente viu o lead lá por R$ 42, R$ 70. E aí eu peguei e falei, ó, pausa essas campanhas,
que a gente consegue um lead muito mais baixo para você. E aí ele fez isso e a gente falou, vamos esperar para ver quanto tempo a agência vai perceber que nós mexemos. A agência que cuidava lá da conta dele. Aí foi uma semana, os caras não tinham percebido que nós tínhamos alterado as campanhas. Aí ele pegou e falou, Diogão, você consegue assumir isso? Aí eu falei, consigo. Então a minha primeira conta grande, não fui contratado como gestor de tráfego pago. Na realidade eu era supervisor comercial dessa escola técnica, e aí como supervisor comercial eu assumi essa responsabilidade como também para cuidar do tráfego pago da empresa. Só que eu me especializei na parte de Facebook Ads. No Google Ads, eu não me especializei. O Google Ads ele é mais complexo, né? E só que naquele momento ele me entregou os dois. E eu com esse meu perfil de fechar os contratos para mim depois aprender, eu achei que com o Google ia ser a mesma coisa. Só que ali naquele momento eu já estava atendendo vários clientes externos, eu já estava supervisionando o comercial, a escola como CLT, então eu entrava lá das 11 às 8 e eu precisava estudar para continuar elevando meu nível de conhecimento. E aí as campanhas do Google tava tudo zoada, não estava convertendo, estava direcionado da forma errada. E aí o que acabou acontecendo? Eles chamaram uma consultoria, viram que o Google não estava performando bem, e aí que eu tinha desperdiçado um monte de dinheiro, e eles acabaram me desligando. Só que aí nesse desligamento era o empurrão que eu precisava para mim me focar 100% no tráfego pago. Então ali, cuidando de uma conta mais robusta, né, com investimento mais alto, eu fiz mais estratégias, eu validei mais estratégias e no Facebook Ads performou muito bem. Então foi aonde eu peguei o amor ali realmente pela coisa e falei, caracas, de fato eu sei fazer o negócio, então eu vou me focar 100% nisso. E aí foi quando a coisa aconteceu, sabe? Aí eu comecei a subir mais o meu ticket médio. Logo depois dessa época a gente chegou a 62 clientes, mas aí eu comecei a surtar, burnout, síndrome de ansiedade. Minha esposa, tipo, acordava 4 da manhã, falando: Meu, você ainda tá no computador, vem dormir, sabe? Deita. Aí ela acordava para ir trabalhar no dia seguinte, eu tava já no computador. Então, foi o que eu te falei: as pessoas olham hoje, mas o processo, entende? Entendi. E aí, assim. Queria fazer um curso, por exemplo, mais avançado de Google, porque eu sentia que eu tinha dificuldade. Tem uma escola que chama Go Back, é uma escola Google Partner aqui em São Paulo, presencial. Meu, não tenho totalmente o recurso para conseguir fazer esse curso. Aí vou, falo com um amigo meu, irmão, tenho tanto, você consegue me ajudar com tanto? Ele, meu, pega aqui, vai lá, faz o curso. Aí eu fiz o curso, me aperfeiçoei para me ir escalando, sabe? E Sim, pegando sim. clientes mais Show. potenciais. Então foi esse processo no começo. Aí eu vi que na realidade eu estava no momento de escalar mesmo o crescimento da empresa, né? Então aí, então contrata designer, contrata gestor de tráfego. Só que eu vim com uma ferida ali muito grande porque a falência foi bem dolorosa. Então você fica com medo, você fala, caracas, né? Será que vai dar certo? Será que de novo eu vou entrar nesse mesmo problema? Será que vai acontecer tudo de novo? Então a gente vem com medo, né? Só que no fundo, o que é muito claro para mim hoje é que todo desafio ele serve para ele te impulsionar para o próximo degrau. Todo desafio, ele é uma faculdade para te preparar para aquilo que Deus quer te entregar lá na frente. Entende? Então, foi o que eu te falei da questão do mindset, né? Você condiciona o seu pensamento para enxergar a solução em meio ao problema. Para você tirar um aprendizado em meio a um desafio. Então, hoje, quando aparece um desafio para mim, eu fico super feliz, porque eu sei que eu vou crescer mais. Eu sei que eu vou avançar mais, entende? Então, esse processo da falência teve ainda um agravante, né? No dia 18 de fevereiro de 2020, eu tive uma recaída com drogas, né? Há 13 anos atrás, eu fiquei internado em clínica de recuperação, quando a minha esposa estava grávida da minha filha. No dia 20 no dia 18 de fevereiro, eu trabalhando de Uber já, quebrado, Sim, sim. né? Eu surtei e eu fui usar. E aí, enfim, usei. Depois, passando mal,
liguei para algumas pessoas da igreja, foram me buscar num determinado local e me levaram para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, naquele dia tinha chovido muito lá no ABC. E antes de você falar, Diogão, só pra gente assim, conseguir entender, claro que a gente não vai entender a dor, né? Porque a gente não passou. Mas você faturava quanto na época, antes de falir? Tá, beleza. Era... Tipo, faturamento é diferente de lucro, né? Isso, não, faturamento. Faturamento a gente pode colocar 35, 40 mil. Era esse o meu cenário. Só que assim, eu tinha precificado de forma errada. Sim. Por quê? O meu modelo de negócio, ele não era sustentável. Eu nunca tive essa habilidade administrativa, essa habilidade financeira. Eu não tinha esse conhecimento, informação de preço. Então, eu aprendi de fato errando, entende? Sim, sim. Então, assim, eu formatei um negócio com uma ideia e na prática era outra. Porque quando eu fechava o contrato, eu prometia que eu ia entregar um resultado. E na realidade aquilo era irreal. Com aquele número de mailing que eu gerava, eu não ia conseguir entregar aquele número. Então, assim, é o problema de você olhar muito para o dinheiro e esquecer do processo, entende? Porque vendas é matemática, é funil de vendas, entende? Então, assim, quantas oportunidades eu preciso gerar, para quantas pessoas eu vou conseguir falar, para com quantas pessoas eu vou agendar, quantas vão comparecer e quantas vão comprar. Então, hoje isso para mim é muito claro, que é o famoso funil de vendas, que todo mundo fala hoje. Sim. Mas naquela época não era. E aí, assim, eu tinha uma visão fora do negócio. Eu achava que era uma coisa e na prática era outra. E aí, ali foi aonde a conta não fechava mais. Eu tinha um custo maior, né? Eu tinha uma saída maior do que de entrada. E aí, por isso que gerou todo esse transtorno aí. Total. Porque assim, quando veio a pandemia, a empresa ela já estava num processo trabalhando no negativo. Sim. Então, a minha ideia era o quê? Era conseguir performar para mim remanejar os valores, né? Renegociar os valores. E aí, assim, por isso que é muito importante a questão da precificação, a questão de você também ser muito pé no chão, porque as pessoas têm um sonho de empreender, né? Quero ser empreendedor, quero ser empresário. Sim. Mas quando a gente fala que o buraco é mais embaixo, o buraco é mais embaixo mesmo, sabe? Assim, você tem folha de pagamento, né? Você tem imposto, você tem o custo, todo o custo operacional ali, e as pessoas elas acabam olhando só para o faturamento. Mas novamente o faturamento não é lucro. Produto e o lucro no final, né? Lucro não, na verdade, o faturamento, né? Faturamento líquido e faturamento bruto, né? Isso, exatamente. É isso. Diogão, só para dentro desse assunto aí, a gente entender um pouco da história do Diogo aí, é claro que é muito mais que isso. Se a gente fosse ficar contando detalhes aqui, obviamente não... Isso ele só contou depois da, tipo assim, vamos dizer, de 2019 até agora, né? Eu dei uma pulada. Então, não, mas show de bola. Mas para quem tá assistindo, só para entender que tudo existe um processo, como a gente fala em todos os episódios aqui, não adianta, não tem como pular. Quem pula o degrau, difícil, tem que voltar, não adianta. Entendeu? Total. Então, quando você adquire esse tipo de experiência, obviamente, você tem muito mais autoridade, né, para falar sobre. Perfeito. Então, você sabe se vai dar certo ou não, você sabe se vai cair ou não, se vai subir ou não. Acho que sei todas as estratégias, já falei em várias. Legal. Eu já acertei em várias e falei em várias. Eu sei qual que vai dar errado e qual que vai dar certo. Acho que para quem passou, é necessário. É necessário. Deus viu, você orou. Sim. Deus viu o que você queria ser. Exato. E Deus estava, na verdade, o que você achou que era a falência, na verdade, era Deus te preparando, né? Era Deus preparando. Total. E é assim que a gente, é na nossa vida, né? Às vezes a gente olha um cenário ali e fala, meu, já era, tô quebrado, tô falido, tô caído, tô destruído, mas na verdade é Deus nos preparando porque ele vai entregar lá na frente. Exatamente. Estratégias sensacionais. Literalmente. De Deus, né? De Deus. É um MBA na prática, né? Exatamente. Literalmente. É surreal. Só uma dúvida. Nessa época era você e sua esposa que tomava conta de tudo? Financeiro, sim. administrativo? Sim, era tudo nosso. A gente foi o que eu te falei, nós tínhamos uma noção de liderança, né? De gestão, mas nós nunca tínhamos sido empresários. Porque, por exemplo, você faz ali o cálculo,
Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Na teoria, eu vou precisar de 2 colaboradores para cada unidade para conseguir entregar o resultado. Aí o colaborador falta, o colaborador fica doente, o colaborador, enfim, não performa da forma que você gostaria que performasse, então você precisa de um reforço. Aqueles leads que vieram, que naquela época era o mailing, que vieram naquela semana, aqueles mailing não estavam bons, as pessoas não atendiam, as pessoas não respondiam, então você precisava gerar mais mailing. Só que para gerar mais mailing, eu tinha um custo. Mails são contatos. Mails são contatos, nomes e telefones. Isso. Então, como que eu captava esses mailings? Eu Sim. ia em escolas e fazia parcerias. Então, por exemplo... Preencheu a fichinha na porta da escola, por exemplo. Não, lá dentro. Falava, por exemplo, Dona Maria, para a diretora lá, tô com um iPad aqui para sortear para os seus alunos. E aí a gente vai oferecer para eles uma bolsa de estudos, por exemplo, de 50%. E aí ela autorizava e nós fazíamos essa divulgação em sala de aula. Ou, às vezes, ela levava os alunos para o anfiteatro, alguma coisa nesse sentido. Aí a gente montava meio que uma palestra ali e aí a coisa acontecia, né? Aí o que eu fazia? Pessoal, vamos sortear aqui esse iPad e tal, então preenche, por gentileza. Aí ali a gente captava o nome e o telefone. Aí o telemarketing que trabalhava lá na Barbosa Soluções e-mail, ele ligava falando, olha, nós tivemos essa escola, fizemos uma parceria, através dessa parceria você conseguiu uma porcentagem. Eu acho que já fui vítima dessa estratégia. Quando eu me lembro que ia um pessoal lá na escola lá, e aí depois eles ligavam, ó, devido você ter boas notas aí, alguma coisa os melhores alunos. Então, na verdade, você foi selecionar. Eu falava, meu, será? Será? Como é possível assim? Não, mas é que ele foi um dos melhores alunos. Cadê o pai? O pai, então, ele foi um dos melhores alunos contemplados aí. Exato. E por isso ele ganhou uma boa. Era o dedo do violão já. Você vê como é que é as coisas, né? Pra assim, você vê também como que são as coisas na questão dos leads, né? Certo. Eu já trabalhava com lead, né? Eu já era um gestor de tráfego pago, né? Porque gestor de tráfego pago, gestor vem da palavra gestão, gerenciar, né? Então, e o tráfego é o fluxo de pessoas, né? Então, por exemplo, o gestor de tráfego pago, ele gera um fluxo de pessoas para o seu site, para sua página, para o seu Instagram. Mais um ribo? Não, obrigado. Não, tô tranquilo. Obrigado, irmão. Não, obrigado. Manda tá na máquina mortífera, né? A gente já era gestor de tráfego. E aí, assim, nessa época, o nosso foco era totalmente em escolas, mas como eu te falei, por exemplo, dentro de um shopping, hoje não tem tanto, né? Mas antigamente tinha mais. Você andava lá, tinha um carro. Aí falava, você gasta, por exemplo, 100, 200, 500 reais em compra, você vai ganhar um cupom para você concorrer ao carro. Aquilo tem uma empresa por trás que está bancando aquilo porque ela só quer o seu nome e seu telefone. Entende? Ela tá gerando lead, ela tá gerando mailing. Aí que eu ia perguntar. Todo mercado que você vai, qualquer mercado aí, tá lá, participa do nosso sorteio, preenche o cadastro aqui, põe seu CPF. Isso, exatamente. Gerando mailing, gerando contatos. Mailing, total. Depois a central deles envia aqueles contatos, faz uma planilha, acredita, envia o contato e dispara os... Exatamente. Aí tem assim o nível de qualificação, né? Então, por exemplo, vamos supor, você vai num Shopping Morumbi. O público do Shopping Morumbi é né? Então aí você pega um outro shopping ali, mas é outro público. Então, são personas, né? Então, por exemplo, aquele público você pode trabalhar com corretores de alto padrão, de imóveis de alto padrão, de carros premium, entende? Então tem toda uma estratégia ali por trás, sabe? E nessa época nós fazíamos isso, entende? Então a gente eu atendia as escolas de cursos fazendo divulgação em escolas estaduais, em escolas particulares, captando esses mails. Era o business, né? Aí eu gerava esse lead, esse mail, levava para a Liliane, para minha esposa, que cuidava do tele, e aí ela já tinha o tele lá formado, distribuía e agendava as visitas para ir nas escolas. Então, o trabalho em si, eu vendia um pacote. Falava, Wellington, fica tranquilo. Você só precisa ter o vendedor na sua escola. Eu fico responsável por captar o mail e fico responsável por agendar a visita para esse mail e comparecer até a sua escola. E aí, de fato, ele só precisava lá do time comercial para matar no peito e fazer o gol. Para você ver, isso daí é tão top, porque assim, hoje, qualquer lugar, né, na verdade, a dificuldade de alguns comércios, de algumas empresas é trazer realmente o cliente.
né? E hoje, se tem uma pessoa, uma empresa que fala, eu trago o cliente para você, isso é top, meu. É top. Ó, a única coisa que você vai se responsabilizar é em converter, ter a venda, ter o vendedor, o consultor de venda. Agora, eu vou trazer o cliente, eu vou trazer o mailing ali, o contato. Aí é com vocês. Meu, isso daí é top. Porque hoje em dia, falar para você, é difícil você ter cliente orgânico. Sim. Não que não tenha. Sim. Dependendo do seu know-how, dependendo do segmento, dependendo, exatamente. Você vai ter o cliente ali, o público específico. Mas para outros setores, assim, segmentos da área da saúde, por exemplo, que são particulares, até mesmo cursos, escolas, hoje ainda mais nos dias atuais, que está mais difícil, tudo mais avançado. Sim. Se você tem alguém que você traz, é uma estratégia top. Você pensou, vou especializar nisso, trazer cliente para o local. Isso aí é surreal. Aí quando você, voltando para Alpes, né, agora, para falar da minha agência. Sim. A gente, como que nós conseguimos escalar rápido o nosso crescimento? Perfeito, Diogão. Antes de você falar disso... Vou segurar isso. Vou segurar essa notícia, essa informação aí. Fica até o final, pessoal. A gente vai falar da Alpes em si, dentro disso, você vai falar da empresa atual hoje, e aí eu quero que você dê uma dica, né, porque eu acho que isso é válido. Quem quiser saber mais, vai no seu perfil e te procura. Perfeito. Mas, assim, dentro hoje do cenário atual, a gente tem muitos MEIs, muitas pessoas querendo iniciar o negócio, muitas pessoas que não deram certo no mercado de trabalho por algum motivo, algumas porque tem filho, alguns porque tem alguma deficiência, alguma coisa do tipo, mas, poxa, eu não quero ficar parado. Eu preciso trabalhar com o meu produto, que seja de um alimento, que seja de um produto específico, acessório, enfim. Eu preciso criar uma estratégia de marketing digital inicial, que eu não preciso investir tanto, mas traz um resultado legal para a realidade de um início, de um começo. Né? Perfeito. Então, eu queria que você desse essa dica para o pessoal que está começando no segmento, a trabalhar, investir ali, começar com o seu dinheirinho, tá começando com seus 300, 200 reais. Poxa, o que eu posso fazer na internet que não me gasta tanto dinheiro, mas que minha marca apareça, que o meu produto que eu quero vender apareça, para possíveis potenciais de compra que realmente tem interesse. Então essa pergunta você vai responder já. Tá. Fechou? Perfeito, combinado. Top. Vamos falar de uma coisa boa agora, né? Vamos falar de um patrocinador especial. Tem na tela aí já? Tem na tela. A gente vai falar da Pride, Óticas Pride, né? Óticas Pride. A gente vai falar agora de uma solução, na verdade, né? Se você tem um problema, a gente tem a solução, né? É o que? Você que tá com a vista cansada, você que tá enxergando tudo embaçado, o olho lagrimeja mais que tudo. Olho lacrimejando, a claridade te incomoda. O farol de carro quando você dirige incomoda. A televisão incomoda. O celular incomoda. O WhatsApp incomoda. O seu trabalho tá incomodando. Você precisa de quê, Rodrigo? De um óculos, é claro. Precisa de óculos. Gente, isso é fato. Hoje, o ideal é que toda a população use óculos, mesmo que não tenha grau. Pelo menos de descanso. É o ideal, né? Porque cada dia que a tecnologia tá avançando, em todos os segmentos, todas as áreas, inclusive na área elétrica, né? Eletricidade. Hoje a gente tem nos shoppings, nas casas, luz de LED. A luz de LED ela emite um filtro de luz ultravioleta surreal. E essa luz ultravioleta ela danifica a nossa visão, que é a luz do celular, a luz das televisões de LED, as luzes que estão no shopping, as luzes que estão no teto da nossa casa. Então, a tendência da humanidade é que venha a aumentar a sensibilidade à luz e a dificuldade visual. Isso é fato. Então você precisa já, de imediato, tratar e cuidar disso. E a gente tem a solução para você. Que é quem? Óticas Pride. A Óticas Pride. A melhor. É a melhor do mercado hoje. Né? Óticas Pride, para você entender, hoje a gente tem mais uma estrutura bem bacana para te atender. Né? A gente tem hoje nas nossas lojas mais de 1000 modelos de armações para você conseguir colocar no rosto, experimentar, ver se é de acordo com o seu estilo. Hoje óculos, na verdade, não é aquela coisa que era antigamente, né? Que era bullying, né? Olha lá o 4 olhos. Não sei o quê. Não. Hoje óculos é estilo, né? Tem pessoas que, na verdade, literalmente não tem grau nenhum, mas quero comprar para combinar com minha roupa, com meu sapato, enfim. E a Pride, ela tem essa opção. Então, ela atende qualquer público, desde a criancinha, né? Ali de 3 anos, você já tá precisando usar óculos, de 2 anos, até o senhor de idade, né? Até um ancião ali que precisa também de usar um óculos bacana que combine com ele, né? A gente tem mais 1000 modelos de armações a partir de R$50 na compra do óculos completo. E a gente, exame de vista gratuito. A gente indica as clínicas, né? Pra você ter uma ideia, a gente indica as clínicas que são parceiras e eles fazem o exame gratuito, sem pagar nada por isso, né? Então você vai lá, faz uma consultoria especial com a Óticas Pride,
né? O pessoal vai lá, te direciona da melhor forma possível e ainda te indica a clínica que você pode fazer o exame. Tá aí, ó, uma das nossas unidades aí na... Estamos aí com mais de 5 unidades para você. Só em São Mateus tem 3, né? São 3, Itaquera também. 3, Itaquera e Praia Grande. E Praia você Grande que é também. aí da Baixada, pode ficar tranquilo que a gente tem. Ó, o unidade MC, pra ó, o você, M10 aí, ó, fez até o M10, o Então, MC M10 M10 fez. fez exame com a gente lá, a doutora lá na clínica lá, que a gente indicou. Essa doutora é muito boa, a doutora Dani também atende lá o pessoal muito bem. E gostou que trouxe até a família. Trouxe a família também, é verdade. Legal. O M10 trouxe quem? O pai? Trouxe o A pai, a sogra, sogra, o a cunhado. mãe, o cunhado. Todo mundo fez com Até a a gente. esposa dele fez. Exatamente. Então você não pode ficar de fora. Se o M10 fez, você também merece, né? certeza. Exatamente. Se o Neymar veio, você também pode. Então, gente, falar pra você. É surreal, ó. Aqui tem algum. Ah, tem até aqui, ó. Aqui, ó. Os modelos que o Rodrigo mais gosta, ó. A gente trouxe pra vocês aqui, ó. Esse aqui é especialmente do Hélio. Não. Ele, quando vai na praia, gosta de usar esse aqui. Esse aqui é o do Rodrigão, ó, gente. Olha lá. Ó, mas ó, falar pra você, ó. Óculos Olha de aqui, sol. não. Esse aqui é tudo bem que é de influenciadores, né, no caso. Então, Vou até pôr é aqui, ó. bacana. Aí, ó, fica bonito. A gente vai trazer mais modelos pra vocês verem. Mas, meu, tem vários modelos. Pega esse daí, pega esse aí, Diogão. Põe esse aí, Diogão. Não, todo mundo de Pride. Não, deixa eu ver esse daí. Tira um print aí. Não, Vai Palmeiras, Esse né? é- esse aí. Esquece. esse aí é do cachorro belga do Alabama. Esquece. Tira um print aí e marca Cara, a eu gente. acho. Exatamente. Não, pode tirar um print aí, Tira marca um a print e Óticas. marca a gente. Gente, tira o print agora, marca a Óticas Pride aí agora, marca o Foco no Foco também, pra fortalecer a patrocínio. Show de bola, show de bola. Agora ativou o modo cachorro belga. Agora é só latido. Tem que ativar. Agora vai ativar. Nem Salomão teve a propaganda dessa, hein, Pride? Então, vem com a gente. Thiagão. É, Dá um abraço aí pro Thiagão, pra Juliana. Obrigado aí. Obrigadão aí pelo apoio, tá? Então é isso. Você que precisa de óculos, não pense duas vezes. A gente Óticas Pride. tem crediário, a gente tem opção de parcelamentos em até 12 vezes sem juros. A gente tem o melhor preço do mercado hoje. A gente cobre qualquer orçamento por escrito, autenticado com a ótica que você foi. Ok? E o privilegiado? O óculos é pronto em 1 hora. Já viu isso? Exatamente. Dependendo do seu grau, o óculos fica pronto realmente em 1 hora, né? Então você vai 1 consultar hora? as condições lá. Exatamente, é rapidinho. Dependendo. Você entrou, sem óculos, entrou. sem enxergar e volta enxergando. É 30 isso mesmo. minutos tá no seu rosto. Tem café? Poxa, cappuccino. Tem mocassino? Tem Tem- tudo. tem E chá? ainda mais cadeira de massagem. Já Tem você viu? Você fazendo um óculos, ou até mesmo vai até aguardar, né? Pra retirar seu óculos, tá lá na cadeira de massagem, relaxando. E tudo isso gratuito. O melhor. Gratuitamente. Esse Você é vai o no melhor. shopping, você tem que pagar R$5 pra fazer uma massagem de 2 minutos? Exatamente, é isso mesmo. Lá tem aquelas poltronas lá no shopping que você põe 10, você faz 10. Você põe 20, faz... Na praia você faz 20 minutos de graça, sem Totalmente. pagar nada. É só fazer o exame e investir o óculos que tá tudo certo. Exatamente, investir na sua saúde. Tá investindo na sua saúde, tá ganhando a massagem ainda gratuita, um cafezinho ali, e uma equipe preparada para te atender. Então, precisou de óculos, vem com a Óticas Pride cuidando da sua visão. Fechou? Isso. Tamo junto, vamos que vamos. Vamos jogar a livre revestimentos também, pra gente agilizar, né? Você, agora vamos falar para pessoas que são decoradoras, design de interiores, pessoas que gostam de formalizar, reformar, gostam de revestir. Coisa moderna. Coisa moderna. A gente vai falar da Livre Revestimentos. A Livre Revestimentos hoje atua, né, na área de placas cimentícias para revestimentos, né, e projetos arquitetônicos exigentes. Então, por exemplo, hoje você que quer decorar a sua fachada, o interior da sua casa, a área gourmet da sua casa, a área principal da sua casa, com pedras específicas, trabalhadas, rústicas, a Live Revestimento, ela trabalha com isso, né? Então, só para você entender, ó, aqui, ó, o exterior, isso, aquele tom rústico, né? Rústico, aquele cimento, né? Isso, queimadinho, isso, fica exatamente. mais São chique. placas especiais. Hoje, na tendência já em 2023, 2024, se você reparar em novelas, filmes, né, séries, tá aparecendo dessa forma nos estúdios, nos cenários deles, porque realmente são tendências do mercado, né, Diogão? Então, o pessoal que quer atuar nessa área, que quer mudar principalmente o pessoal que trabalha com design de interior, arquiteto, quer trazer alguma coisa nova pro seu cliente, também é importante. Liga lá para eles, tem o QR Code na tela aí. Só clicar Isso, aí. na cabeça aqui, ó, do Diogão. Então você vai colocar lá no QR Code, vai direcionar pro Instagram, ou escreve lá, Livre Revestimento, você vai ver a página na hora lá,
E aí você pode entrar em contato com eles, a equipe vai estar preparada para te atender, vai te direcionar por WhatsApp e vai fazer todo o orçamento para vocês, tá? O melhor do mercado, o melhor Isso, preço, hein? entrega, indica mão de obra e falar para você, acabamento das placas são sensacionais e o preço é o melhor do mercado, tá? Hoje, para você entender, hoje um metro quadrado de uma pedra, por exemplo, dessas que a gente mostrou, é a partir de R$ 500, né? A Livre 3D tem o melhor preço. Isso eu tô falando nos concorrentes. A Livre Revestimento, ela consegue derrubar esse preço. Então, entre em contato com eles que vocês não vão se arrepender. Beleza? A equipe está preparada para te atender. Quer decorar o interior da sua casa, do seu escritório, da sua mansão, onde você mora? Vem com a Livre Revestimentos. Valeu! Vamos lá, Diogão. Sensacional. Vamos lá. Vambora. É isso. Vamos falar agora do que a gente, né, havia comentado aqui. Parou. A pessoa que quer, uma pessoa que quer hoje está começando um segmento dela. Você vai falar da sua empresa primeiro. E depois a gente já pega esse gancho aí. Beleza. O que ela consegue fazer de início, já para dar uma bombadinha no perfil dela, no Instagram dela, no comercial dela ali, porque hoje a gente sabe que a rede social é tudo. E atingir aquela região que ela mora, o pessoal, e realmente trazer um público para ela qualificado que queira realmente interessado no produto. Perfeito. Bom, falando da Alpes, né? Sim. A Alpes hoje é uma agência de marketing de alta performance. Sim. Né? Nossa especialidade, a nossa ênfase, a nossa expertise está voltada 100% para o tráfego pago. Né? E o tráfego pago, quando nós optamos em direcionar a nossa energia para esse lado, é porque, de fato, para o empresário, ele sentir o retorno sobre o investimento é muito mais palpável. Por exemplo, eu vou fazer essa sacola aqui, né? Isso é uma estratégia de brand no offline. Como que eu consigo mensurar qual o retorno que essa estratégia está me trazendo? É muito mais difícil. Agora, no tráfego pago, por exemplo, eu vou criar a campanha, vou segmentar o comportamento, o interesse, a geolocalização, para que eu consiga trazer um lead qualificado. Né? O lead, para quem não sabe, é um termo técnico de nome e telefone de uma pessoa interessada. Eu vou trazer uma oportunidade. E aquela empresa que contratou o nosso serviço, ela vai receber essa oportunidade para poder converter, para poder vender, certo? E aí, pegando o link que você nos trouxe, sobre uma dica, sobre uma sugestão, aí nós temos dois caminhos, né? Porque eu lembro que você havia mencionado pessoas que têm empresa, que querem fazer o tráfego pago, e tem uma outra ponta também. São pessoas que, de repente, hoje estão desempregadas, ou pessoas que estão trabalhando, mas não estão felizes onde ela trabalha. O tráfego pago hoje, a internet é a avenida mais movimentada do mundo. Entenda isso, né? Então, por exemplo, a gente sabe, eu estou vendo aqui na sacolinha o endereço da Pride, Avenida Mateu Basic. A Mateu B é uma avenida extremamente movimentada ali em São Mateus, mas imagina a internet, que é, sei lá, 1 milhão de vezes mais movimentada. O tráfego pago, ele atinge esse público, essa audiência, mas com uma diferença, com uma segmentação, onde eu consigo mostrar o anúncio para quem tem um potencial, para quem tem uma probabilidade maior de comprar o seu serviço ou o seu produto, né? Então, primeiro eu vou trazer aqui algumas estratégias para empreendedores, ok? Para ficar mais fácil. Primeira coisa que você precisa entender do tráfego pago é o seguinte. Anota aí, hein? Você tem 3 objetivos. Primeiro objetivo é atrair, prender a atenção, ok? O segundo ponto que você precisa entender, que você precisa ter claro, é que você precisa aumentar o nível de consciência dessa audiência que você atraiu, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto é atrair, segundo ponto é conscientizar a sua audiência. Para quê? Para que ela esteja preparada para que chegue na terceira etapa, que é a etapa de conversão, ela esteja apta, ela esteja preparada para comprar de você. Então, o gestor de tráfego pago, ele precisa entender que ele tem que atrair, ele tem que conscientizar essa audiência e ele converte depois no final. Também isso é um funil de vendas. Topo do funil, atrair. Meio do funil, aumentar o nível de consciência. E aí o fundo do funil, converter.
Ah, Diogão, você falou no termo técnico, agora vamos contextualizar isso numa linguagem mais simples. Imagina que, vamos usar um exemplo, segmento das óticas. Topo do funil, eu vou fazer, como que eu vou atrair as pessoas? Pegando na dor delas, né? Então, por exemplo, você que sente muita dificuldade em ler de perto, em ler de longe, você que sente uma irritabilidade nos olhos, seus olhos ficam vermelhos, eu estou atraindo a atenção dela, certo? Aí eu vou conscientizar agora. Você sabia que provavelmente você está ou com uma miopia, com astigmatismo, com uma presbiopia, você trabalha muitas horas na frente da televisão, você trabalha muitas na frente do computador, desculpa, fica muito tempo na frente do celular. Então, você precisa fazer um exame de vista, porque isso são indicadores, sente muita enxaqueca. Então, ali eu estou conscientizando, né? E ao mesmo tempo eu estou trabalhando na dor, eu estou gerando ali nela aquele sentimento de estou doente, né? Preciso de ajuda. Né? Aí quando eu preparei a minha audiência para converter, aí quando eu vou para o fundo do funil para conversão, é quando eu trago a solução. Mas fica tranquilo, né? Então as óticas Pride, ela está ofertando para você hoje o exame de vista gratuito, ali o óculos em 1 hora, e aí você vem com o CTA, né? Que é o Call to Action, a chamada para ação. É quando você converte. E o converter, existem vários tipos de conversões. Por exemplo, uma campanha de estratégia de lead. O que é uma conversão para mim? A pessoa clicou, se cadastrou, deixando o nome, o telefone, o e-mail, onde ela mora, para receber informações. Eu, como gestor de tráfego, alcancei o meu objetivo. Eu consegui atrair, conscientizei e converti. Isso para uma campanha de geração de lead, uma campanha de WhatsApp, por exemplo. A pessoa, para saber maiores informações, fale com nossos consultores Pride, clica aqui no botão Saiba Mais. Aí a pessoa clica no botão Saiba Mais, ela é direcionada para o WhatsApp do seu time comercial e inicia ali uma tratativa comercial, um processo comercial, né? E aí tem outros tipos de conversões, que aí a gente tem conversão de venda em e-commerce, né? E o tráfego pago ele é bem complexo, mas para esse perfil que você falou de empreendedor, é esse o caminho, é você entender como que você atrai a atenção, como que você prende a atenção dessas pessoas que nunca te viram, dessas pessoas que não te conhecem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você conscientizá-lo. E aí o terceiro ponto é ele estar preparado para ele converter. É esse o game. Atrair, conscientizar e preparar. E converter. E converter, né? E converter. Atrair, conscientizar e converter. Aí, exatamente. É a tríade do gestor de tráfego. Isso, para empreendedores. Isso. Agora vamos falar para as pessoas que querem entrar nesse mercado. CPF. Novamente, né? É um mar de oportunidades. Né? Quanto tempo hoje nós não ficamos na frente do celular? Sim. Né? Então, é muito, né? E aí que tá. A pessoa que está desempregada hoje, existe muito conteúdo muito bom gratuitamente na internet. Né? Então, algumas referências aqui que inclusive são meus mentores, né? O Thiago Tesma, Pedro Sobral. Os caras são bons. Então, os caras são... E assim, por exemplo, o Pedro Sobral, toda terça-feira, ele faz uma live gratuita às 3 horas da tarde. Todas as terças. Isso já faz mais de anos. Então, você vai lá na terça-feira, programa seu despertador, assiste lá a aula do cara. E tem várias aulas gravadas dele, que são as maiores referências assim para mim, mas tem muita gente muito boa também, que gera muito conteúdo bom lá gratuito. E assim, como que funciona? Você vai ter... todos nós aqui frequentamos uma padaria, frequentamos um mercado, frequentamos, de repente, um restaurante, frequentamos um dentista, às vezes precisamos ir num médico. Você tem a oportunidade ali de se conectar com empreendedores, com empresários, você pode ofertar esse trabalho. Porque o tráfego pago nada mais é do que você colocar dinheiro no bolso do empresário. Perfeito. E aí, como eu te falei lá atrás, eu ofertei esse serviço de tráfego pago gratuito para algumas empresas. Eu falei para eles, vamos fazer um teste, você investe na plataforma, eu faço um mês gratuito, e aí dando certo, a gente senta, negocia e você começa a me pagar. Né? Então,
estuda o tráfego pago e aí começa a ofertar isso de repente num primeiro mês gratuito ou cobrando um valor baixo igual eu cobrava lá, R$ 350, né, por mês, e automaticamente você vai ter um mar aí de oportunidades. E assim, quando eu falo R$ 350 é um valor muito baixo para a realidade do mundo do marketing digital, do mundo do tráfego pago. Nessas imersões que eu faço, né, na última que eu fui agora, que foi do Subido lá do Pedro Sobral, eu vi uma fila lá de 1h30 de jovens de 18, 17, 20 anos comprando uma mentoria de R$ 24.000, comprando uma mentoria de R$ 18.000. E aí, assim, são números fora da curva. Por exemplo, o faturamento das pessoas que trabalham com tráfego pago, que trabalham com marketing digital, é exponencial. Entende? Então, assim, um ticket médio hoje é de R$ 1.500, um gestor de tráfego intermediário. R$ 1.500 para cada CNPJ. Né? Então, por exemplo, você atende 10 empresas que não é um bicho de 7 cabeças, você já tem ali um faturamento de R$ 15.000. Então, assim, eu tenho um amigo meu que ele... engenheiro formado, fez inglês muitos anos, assina como engenheiro, tem uma mega de uma responsabilidade para ganhar 5, 7, 8 mil reais ali. E aí, quando tira ali os custos do INSS, coloca no bolso 3, 4 mil, entende? E aí você vê lá uma galera mó nova ganhando muita grana, entende? Então, é um mercado extremamente promissor. Para quem não sabe, o tráfego pago, existem gestores de tráfego para várias áreas. Como eu te falei, tem o gestor de tráfego para e-commerce, tem o gestor de tráfego para negócio local, que são empresas ali físicas, que também tem a loja online, mas também tem a loja física. Existe o tráfego pago para lançamentos, para pessoas que vendem cursos, por exemplo, né? Existe, assim, vários tipos de tráfego pago. Então é um mar de oportunidade. Essa é a realidade. Então, a pessoa que está, de repente, buscando uma oportunidade também no mercado de trabalho, é um mercado de você olhar com um olhar ali diferenciado, porque tem muito mercado para ser explorado, né? Aqui em São Paulo, a gente vê já muita gente fazendo e o preço do lead subindo, mas fora de São Paulo, a gente vê ainda o preço do lead baixo. Isso significa que lá ainda tem muita gente ainda que não investe. Você chegou a estudar sobre esses números de porcentagem de investimentos, por exemplo, dentro da capital, fora da capital, os estados ainda não chegou? Não. Mas dá para entender que é bizarro a diferença. Bizarro. Assim, por exemplo, eu atendo empresas no Brasil inteiro. E, por exemplo, o lead em Minas Gerais, da mesma empresa daqui de São Paulo, é uma diferença absurda. Tipo, lá tá R$ 1 o preço de um lead e aqui tá R$ 10. Entende? Isso em Minas Gerais. Em Salvador, tá tipo 80 centavos. Né? No Rio de Janeiro, tá 60 centavos. Mas... Então, para você ver a discrepância. E aí, por que existe isso? Porque é um leilão. Eu tô disputando espaço com outras empresas. Então, imagina, você está disputando um espaço no Instagram com o McDonald's, com o Burger King, com empresas que investem milhões por mês em tráfego pago. E aqui em São Paulo, o game é mais pesado, né? Porque então são muitas empresas que sabem que ali dá muito dinheiro, que investem pesado. E aí isso sobe o lead, porque eu tô... É o leilão. Quem dá mais? Exatamente. Quem dá mais, aparece mais. Existem as estratégias para baratear o preço do lead? Existe. Mas mesmo assim, no seu segmento, se tiver muitas empresas investindo com a mesma estratégia, o lead também sobe. Entende? E uma outra coisa, quando você quer trabalhar com volume, o lead sobe ainda mais. Entende? Então, assim, quem tem a oportunidade de trabalhar com esse tipo de serviço fora de São Paulo, aí o cara tá nadando de braçada. Né? Essa é a realidade. Você acha que tem alguma conta que faz pela população? Tem tantos habitantes, vamos se dizer, tantas pessoas em cada estado, cidade. Sim. Na própria plataforma, quando você seleciona o raio, ele aparece lá um número para você. Eu confesso que eu não acredito muito naquele número, tá? Eu acho que alguns números ali são meio irreais. Quando a gente seleciona algum segmento, algum interesse, algum comportamento, ele também traz outros números para nós. Mas, de fato, para mim, o que é mais real, validado ali mesmo, são outras empresas investindo naquele local, naquele tipo de nicho,
né? Porque assim, por exemplo, falando aí lá de Minas, Salvador, Rio de Janeiro, o que acontece ali? É, além das empresas não estarem investindo tanto, às vezes a empresa daquele segmento não investe menos ainda. Então é como se você pegasse um público virgem, muito receptivo àquela proposta que você quer trazer para ele, entende? Sim, sim. Aí automaticamente isso influencia diretamente no preço do lead. Aí é top. Aí é onde está o dinheiro, né? Top. Isso é a maioria dos segmentos, por exemplo, nos lugares não mais explorados, o lead é barato. Isso depende muito do segmento? Total. Depende. Total, Se o segmento é bombom, é um Sim, preço. é um Se o segmento preço. é perfeito. Isso. E depende da sua proposta, né? Por exemplo, nós temos um termo que nós usamos assim, que nós falamos um lead qualificado e um lead desqualificado, né? Vou te dar um exemplo aqui de um anúncio de uma loja de carro. Eu faço uma arte e aí nessa arte eu coloco lá um determinado carro, super promoção. Entrada facilitada, parcela em 10 vezes no cartão a sua entrada e fazemos em até 60 vezes com uma taxa baixa de juros. Aí eu coloco uma foto de um carro super bacana. Só que ali eu trouxe algumas facilidades de pagamento, porém eu não falei de fato qual é o valor. Eu não exigi uma entrada. E aí, eu estou gerando um lead menos qualificado. Eu estou trazendo um público muito frio no sentido de informação, né? Aí vou fazer o mesmo exemplo para captar um lead mais qualificado. E aí ali eu coloco naquele anúncio do carro, entrada de tal valor, fica 60 parcelas de tal valor, e aí ainda vou lá e coloco assim, sujeito à análise de crédito. Entende? Aí o game muda. Já muda tudo. Né? Aí já muda tudo. Aí o preço do lead vai para um outro. Só que aí que entra também um outro lado, né? O que é um lead barato? O que é um lead caro? Porque, por exemplo, nós falamos aqui de um lead desqualificado e um lead qualificado. Esse lead qualificado, às vezes, ele está mais caro, mas a taxa de conversão dele é maior porque o nível de consciência daquele cliente é maior. E aí a gente vem para uma outra linha falando do lead desqualificado, né? Ele é barato, mas quantos leads daquele eu preciso para me conseguir converter? Entende? E aí às vezes o barato sai caro, sabe? Entendo. E isso num cenário onde sempre analisado também qual é o perfil do time comercial. Por exemplo, eu atendo empresas que a empresa pega e fala para mim assim, Diogo, eu quero volume. Tem um time comercial fera, eu quero volume, entende? Então, beleza, ele não está preocupado em qualidade, ele quer volume, ele quer lead barato. Então, a gente monta uma estratégia para trazer volume, para trazer lead barato para ele. E aí, o time comercial dele já tem uma estratégia, um processo comercial definido que performa. Agora, por exemplo, tem cliente que fala, não, eu prefiro pagar mais caro, mas ter um lead mais qualificado. Meu time comercial não é tão bom, não tenho tantas pessoas, existem outros fatores. Aí a gente desenvolve uma estratégia para aquela necessidade, entende? São estratégias, né? Até um outro ponto importante para a gente falar, baseado nessa pergunta aí que você fez, é que assim, hoje existem muitos bons apertadores de botões. Pessoas que dominam muito bem da ferramenta. Oh, rapaz do céu. Agradável, ativou o modo sobrenatural, parte 2, a vida continua. Exatamente. O pessoal tá seguindo a gente aqui no perfil aqui do Instagram, eu fui abrir aqui e abri um vídeo. Não, fica tranquilo, acontece das melhores famílias. É sobre isso. Bora. É isso, fica tranquilo. Ao vivo é assim mesmo. A gente sente uma carência. Pessoal, que tá fazendo pergunta aí agora na live, a gente vai interagir direto no comentário, tá? A gente não vai interagir respondendo aqui pra vocês, porque a logística hoje tá diferente, tá? Então, as pessoas que estão perguntando, que estão comentando aí, a gente vai interagir direto respondendo no próprio chat, tá bom? A equipe tá respondendo vocês aí. Que top, Show. Sensacional. Então, assim, o mercado hoje de gestor de tráfego está carente de pessoas que pensem fora da caixa no sentido de estratégia, né? Porque, como eu estava falando, tem muitos bons apertadores de botões que o cara domina a ferramenta, sabe tudo que funciona ali, mas para que você consiga performar bem a campanha, o segredo está na estratégia, né? A estratégia. É a estratégia. O Diogão, e falando sobre o segmento, mas mudando, na verdade, a ideia falando desse negócio de anúncio e tal, mas é verdade
que o nosso celular está com o microfone ligado, ouvindo tudo que a gente fala? É verdade. É verdade. É verdade. É E verdade. existe uma estratégia específica para o marketing digital investir, tipo, ó, existe lá um tópico que você clica para, tipo, a pessoa... Não. Na Não. realidade, é verdade, mas não é comprovado, porque isso é proibido por lei. Isso é invasão de privacidade. Entendi. Entende? Mas é verdade porque nós somos vários gestores de tráfego que conversamos ali diariamente, participamos de imersões, temos grupos, network. Fica falando aí o dia inteiro, sei lá, por exemplo, eu quero trocar o colchão. E não pesquisa nada de colchão, só fica falando. Preciso trocar o colchão da minha casa. Putz, tô com uma dor nas minhas costas, meu colchão não tá legal. Vai aparecer os colchão aí pra você. Exatamente. Vai. Vamos ver, daqui a pouco já aparece. já É que aqui. você vem falando isso, eu lembrei de uma série, não sei se você já assistiu, que é Dilema da Rede. Já. E aí os caras falando, não, que aí às vezes você falou de alguma coisa e começa a aparecer e depois você começa a notar mesmo. Literalmente. O que você que já assistiu, o que fala ali na série, é verdade ou algumas verdade. coisas Não, é verdade. É verdade? É verdade. Assim, eu sou gestor de tráfego, né? A internet mudou a vida da minha família, mudou a minha vida, mas deixem um celular de fato ali um pouco longe na hora de dormir, se desliguem um pouco, sabe? Coloquem o celular no modo avião. Isso libera uma dopamina que é igual droga. Você fica viciado, entende? Mas você, sem querer, você tá tirando o celular do bolso e você tá olhando, você tá mexendo ali. E aí, assim, você vê que é uma geração doente, né? Infelizmente. Então, assim, imagina, as pessoas, elas não conseguem mais se relacionar, não conseguem mais conversar, elas não conseguem, como a gente sabe, né? Existem restaurantes aí que você chega, tem a cestinha lá para você conseguir colocar o celular lá e se desligar. Mas tem gente que não consegue sentar na mesa para almoçar, para jantar com a família e pôr o celular de lado. É difícil. É A difícil. preocupação vira Nos dias atuais, vira tipo uma necessidade. A pessoa tá aqui falando, não, Você deixa eu ver acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. se... Você dorme com o celular do lado, você pode ter certeza que sua noite de sono não é a mesma. Você fica tendo flashes, assim. Aí, às vezes você tá dormindo acordado, você não consegue ter uma noite de sono profunda. Porque, de fato, aquilo tá interferindo no seu sono, né? É muito real isso. E aí, a tendência das coisas é ficarem cada vez piores, né? Então, é o tempo inteiro a gente ali sendo induzido a estar... E eu não tenho certeza, mas acho que o Brasil está entre os 3 países que mais consomem as redes sociais do mundo, né? Acho que só perde para a Índia e Estados Unidos. Então, para você ver o nível, né? E assim, isso vai deixando as pessoas mais burras, né? Vai regredindo em vários aspectos. A gente sabe quanto isso faz mal. Então, por que a gente de repente não desliga e tira um tempo de qualidade com a nossa família, um tempo de qualidade para fazer uma leitura, né? De repente, até mesmo para assistir uma série, né? Mas a gente não consegue assistir uma série sem estar com o celular na mão, né? Então, Isso é verdade. é muito louco isso, Interfere cara. no trabalho, interfere em muitas E coisas. muito, né? Então, assim, aí você tem um algoritmo, uma inteligência artificial, que ela é programada por vários profissionais, aonde ele está ali o tempo inteiro com um único objetivo: prender a sua atenção. Entende? Nós que somos gestores de tráfego, nós sabemos que nós temos 3 segundos para prender a sua atenção ali no Instagram, no TikTok, que essa é uma rede social de atenção. Tanto que existe o gestor de tráfego, como eu falei, do Facebook Ads, lá do Meta Ads, e existe o gestor de tráfego do Google Ads. O Google Ads é intenção. Então, por exemplo, eu estou precisando, sei lá, eu dei o exemplo do colchão. Eu vou lá no Google e pesquiso colchão, cama king size, mola ensacada, valor. Então, eu tenho a intenção de compra e aí eu coloco as palavras-chave, aí o meu anúncio aparece para aquela pessoa no Google. Aí, através do Google, você consegue fazer campanha para o YouTube, para sites parceiros do Google, e aí você vê aquele anúncio te perseguindo, né? As campanhas de remarketing ali,
Aí você fala, meu Deus, é uma confirmação de Deus. Não, aquilo ali na realidade é uma estratégia persuasiva para Ó, irmão, aqui, ó. Meu Deus, tá falando isso agora, ó, apareceu aqui. Mano, Deus tá confirmando no meu Deus coração tá pra trocar de colchão. Nossa, abrir o celular e aparecer porque Deus tá falando. Deus tá falando no celular agora. Não, aí receba, né, em nome de Jesus. O poderoso boleto. Meu. Tem que tomar cuidado. Né? E aí tem esses detalhes, né? A rede social de intenção, a rede social de atenção e... Enfim, tomar cuidado. No resumo é isso. Ô, Diogão, você falou que aí que aconteceu, né? Que na pandemia você acabou quebrando. Antes de você imaginaria estar onde você tá hoje? Nunca. Acredito. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Eu sempre gostei muito de coisas boas, né? Eu sempre... Show. Mas eu não... Acho que começa por aí já. Começa por aí, né? Começa por aí. Assim, eu sempre gostei de coisas muito boas, sabe? A minha família falava que eu gostava de ser o que eu não era. Mas eu acredito muito no poder do pensar, do acreditar. Nossa, atração, né? Da atração. Você atrai aquilo que você pensa. Né? Então, ontem, por exemplo, eu estava junto com o Alfredo Soares lá no G4 Educação. E eu tinha colocado isso como meta para mim para esse ano. E eu tinha... eu sempre consumo muitos conteúdos do G4, do Alfredo, do Thales. Comecei a seguir esses tempos, eu vi lá. Incrível, incrível. E aí, olha que coisa louca. Eu fui convidado para ir de graça. Fui em 2 imersões lá, não gastei R$1. Entende? Então, assim, de fato, é o que você pensa, você atrai. E Top. qual é a intenção? Também isso tem muito a ver. Porque o que você planta, você colhe. Né? Então, se você planta morango, você vai colher morango, irmão. Se você planta limão, você vai colher limão. Né? Então, olha que coisa louca. Eu tava indo embora, aí eu entro no elevador, quando eu entro no elevador, aqui tá no elevador o Alfredo. Aí troquei ideia com o cara super humilde, fiz um story lá ainda junto com ele, sabe? Que legal. E isso acontece comigo constantemente, sabe? Em várias situações, assim. E eu acredito. Né? Total. A oportunidade para essa, ela... tá preparado. É isso. Você acreditou? Eu acreditei, então... Que top, mano. Eu pensava assim, gostava de coisas boas, mas eu não tinha noção, não imaginava como que seria. Né? E aí hoje eu tenho uma concepção que é o seguinte, você quer ganhar bem, resolva grandes problemas, entende? Seja um solucionador de problemas, mas na escala do problema que você resolve, quanto maior o problema você soluciona, maior é a sua remuneração. Entende? As pessoas elas querem ganhar bem, mas elas estão dispostas a resolver um grande problema? Você está disposto a assumir uma grande responsabilidade? A gente estava falando aí um pouquinho sobre o mundo do gestor de tráfego pago. Você imagina uma operação com 200 telemarketings, onde eu sou responsável por abastecer esses 200 telemarketings através do tráfego pago. Se eu não conseguir abastecer esse tele, pessoas ali vão ser desligadas, porque não tem material para ela trabalhar. Então, olha a quantidade de pessoas que você impacta, entende? Influencia o seu trabalho, influencia, literalmente, né? Entende? Então, assim, Entendo. Aí a gente tem cases aí de empresas que a gente gerencia 1.200.000 de tráfego pago e a empresa fatura 6 milhões, 10 milhões, 30 milhões, e aí a gente chega numa conclusão que de fato é o impacto que você causa na vida das pessoas que estão ao seu redor. É exatamente sobre isso. E a gente falando assim de milhões, assim, galera, 1 milhão e tal, até parece, né? Como a gente fala, é que ninguém nunca viu, então beleza, nossa, da hora, o cara milhão. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E é investir muito isso dinheiro. dentro de um mês, né? É muito dinheiro, você... é muito dinheiro. É que às vezes a gente não consegue mensurar isso, porque a gente só tá falando aqui com É só você dividir. Naturalidade. Quando a gente vai Mas R$1 milhão aqui nessa mesa em dinheiro, É. eu ficaria o quê? Lotada. Total. Essa mesa, eu tô forrada de dinheiro. Dependendo das notas que for. Meu, então assim, é muita grana investido. E então, uma responsabilidade muito grande, muito né? grande. Porque assim, você também pode falir uma empresa, né? A gente vai colocar aqui 200 pessoas estão dependendo do seu trabalho ali. Então, se você não gerar contato, gerar lead, as pessoas não trabalham. Então, é uma engrenagem, obviamente. É uma coisa amarrada à outra. Exato. E ali, para as pessoas receber o lead para trabalhar, elas têm que trazer para o pessoal que está esperando as vendas, que tem... Sim. Receber esse cliente para gerar o valor para o pessoal que está lá do outro lado também fornece o produto. Exato. É uma coisa amarrada à outra. Exato. Então é bizarro mesmo. Bizarro. É bizarro. Então é uma responsabilidade top e realmente
quem tem grandes resultados nesse setor, realmente, ele Ganha merece... muito bem, né? Ganha muito bem. Ganha muito bem. E merece ser honrado, né? Isso é Sim. fato. E não é nada por... E não é nada assim, porque o cara... esse cara aí mete o louco estourado, é boy, é não sei o boy. quê. Nada, pô. Não. Ó, por exemplo... É um investimento alto. Não, a gente, às vezes, tô num churrasco de domingo. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe, né? Já tem pessoas Graças que a trabalham Deus. para nós, mas isso é recente, né? No começo, a gente tava, por exemplo, tava num churrasco de domingo na casa da minha mãe. Diogo, a conta foi bloqueada. Diogo, a conta travou. E aí o que acontece? Para de entrar lead, aí a gente tem que entrar em contato com o suporte do Facebook para buscar desbloquear a conta, para voltar a entrar lead, para chegar na segunda-feira o time comercial não ser impactado. Porque como você falou, é uma engrenagem. Aí não chega o lead, aí o tele não bate a meta, aí o vendedor não recebe a visita, também não bate a meta, e aí o empresário que disponibilizou ali 1 milhão quebra porque ele não teve o retorno sobre o investimento que ele fez. De fato, é muito delicado isso. E aí, assim, você está disposto? Porque, que nem eu tô te falando de um domingo. Aí tem gente que fala, não, mas não, domingo é sagrado, domingo é o dia da família, sabe? Então, às vezes, você... bem tarde, às vezes muito cedo, e às vezes você tá viajando, às vezes você tá na igreja, entende? Então, assim, as pessoas, elas querem ter aquele resultado que você teve, mas você tá disposto a pagar o preço? É sobre isso, né? Então, assim, muitas das vezes a minha mãe brigava comigo, a minha esposa brigava comigo, pessoas da minha família eu sentia que brincavam, zoavam com a minha cara, porque como eu já tinha quebrado lá a empresa, então, assim... Vai dar dinheiro mesmo esse negócio? Vale a pena, né? O cara fica ali normal. todo dia. É né? normal. A pessoa fica... Quando a gente... Porque você realmente o tempo é dinheiro. E nessa fase de crescimento, né? Nessa Total. fase de... É você implantando ali o tempo todo, é você investindo todo o seu tempo, né, nisso. 100%. E aí, quem não tem essa mesma visão e não sabe onde você quer chegar, vai falar que você tá doido, vai falar que você tá fazendo outras coisas erradas, enfim. bem Vai falar, isso. esse cara é louco, tá fazendo coisa errada, não tá em casa, não aparece em casa. Mas, meu, e quando você tiver o resultado, o que vão falar de você? Falar, eu sabia, o cara é bom, pô. Eu sempre soube, eu sempre acreditei. Acontece E isso é fato, é notório. A gente não é só ver em filme, não. Isso aí é na vida real, mesmo. real. E é bizarro. E aí, por isso que quando você é bem sucedido, ô Diogão, você pode falar muito bem disso, você começa a ser muito seletivo. Total. Muito seletivo. E aí, você... Não é que você está sendo educado, mas você evita algumas pessoas, evita algumas casas, evita contatos que você tinha. Exato. Por quê? Porque essas pessoas não têm a mesma mentalidade que a sua. Exato. Então você vai trocar uma ideia com essa pessoa, ela vai vir com a mentalidade dela lá embaixo. Total. Não tem a mesma altura intelectual para falar contigo. Não tem. Então, automaticamente, o nosso corpo, a nossa mente, vai rejeitar. É tipo como se fosse a comida estragada. Total. Poxa, tudo bom? Boa noite, bom dia. Tá, mas não dá pra trocar ideia. Não dá pra ficar. É isso. Porque assim, você, como a gente tava falando lá da questão do que você acredita, do que você pensa, atrai. Sim. Então, assim, as pessoas com que você convive, também elas liberam uma energia. Sim. E aí, nós somos receptores, né? Como se fossem esponjas. Então, o que eu tô absorvendo de você? Você é uma pessoa negativa? Você é uma pessoa negativa no sentido de... Enfim, só enxerga o problema, é uma pessoa pessimista, reclamona, entende? Então aí você seleciona os ambientes que você frequenta. Então, né, a galera que gosta aí de balada, a galera que gosta aí de bar, a galera que gosta aí de dar um rolê e tal. Saiba de uma coisa, ali tem uma energia e você tá indo, você tá absorvendo aquela energia e você tá levando ela para sua casa, você tá levando ela para o seu casamento, você tá levando ela para os seus filhos, entende? E aí a gente vai para uma outra linha, né? Para uma linha espiritual. Às vezes você está muito próximo de conseguir alcançar um objetivo, porque Deus, ele tem várias bênçãos para entregar para você. Ele é nosso pai, ele nos ama, ele deu o filho dele para morrer por nós. Mas por conta dessas suas atitudes, você acaba limitando o agir de Deus na sua vida. E você acaba dando legalidade para o outro lado, para ele entrar e aí ele bagunçar ainda mais a sua vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? É muito mais profundo do que imagina. Então às vezes também entra uma outra parte da minha vida que as pessoas elas olham esse lado aí profissional, do trabalho e tal. Então de fato, pagar o preço. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é onde está o seu foco, ali está o seu resultado. Então assim, meu foco está em trabalhar, em estudar, na minha família, minha vida espiritual. Cara, é como 1 mais 1 é igual a 2.
não tem como, vai dar certo, entende? É só uma questão de suportar o processo que vai chegar a hora. E aí a gente vai para uma outra linha que falando dessa parte espiritual, eu era um cara que eu gostava de saciar a minha carne. Né? Então, quando a gente fala desse consumo, eu era um adicto, né? Eu falo que eu sou um adicto. O que é um adicto? É uma Sim. pessoa que é uma dependente química em tratamento, entende? Então, assim, eu tô limpo só por hoje. Então, assim, o meu trabalho hoje, é óbvio que eu não sinto mais vontade igual eu sentia antes, mas por quê? Porque eu alimento muito mais o meu espiritual, entende? Então, assim, as pessoas com que eu me conecto, os lugares com que eu frequento. Então, eu pago um preço por falar não para minha vontade, para viver as vontades de Deus. E aí, dentro disso, eu acabo acessando aquilo que Deus tem para minha vida. Sou falho, sou pecador, então assim, às vezes aí na internet a galera gosta de dar uma romantizada, sabe? Tipo, tudo lindo, maravilhoso. Não, não é isso. Pega esse código aí. Assim, a parada é mais embaixo mesmo. A gente erra, a gente falha, mas assim, a gente se humilha, Sim. né? A gente se ajoelha, pede perdão para Deus, pede misericórdia e fala, pai, me ajuda, porque sozinho eu não consigo, sabe? E aí você vai para o próximo passo. Mas aí entra naquilo que a gente falou, você sempre sai mais forte, você evolui, você amadurece, como pessoa, como profissional, mas amadurece espiritualmente também, sabe? Aí, entenda que não tem como, irmão. Aí o jogo muda, aí o dinheiro começa a correr atrás de você. Né? Aí a parada do sucesso é ele que vem atrás de você. Que nem quando nós iniciamos aqui o podcast, eu falei que era uma meta e era um sonho que eu estou realizando Sim. hoje de poder estar participando de um podcast. Mas o momento teria que ser esse. Entende? Porque se fosse antes, talvez isso iria atrapalhar a minha jornada. E aí é quando a gente fala de fato de você confiar no processo, entender que o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Que aquilo ele não vai te tirar do foco. Na realidade, aquilo vai te ajudar a avançar no propósito que Deus tem para sua vida. Então, são detalhes, eu falo que são chaves do mundo espiritual que te dão acesso a lugares sobrenaturais, né? Onde você recebe esses milagres. Então, se eu for falar assim de milagres aqui, de forma bem rápida, sei lá, tipo, por exemplo, eu uso lente. Essas lentes que eu uso aqui eu não paguei. Eu sempre vi os meus amigos usando lentes de porcelana, eu sabia que era caro. Eu falava, cara, tenho vontade de usar isso, mas não tenho condições. Comecei a atender uma clínica odontológica, foi o meu segundo maior cliente. Começamos a fazer um trabalho lá muito forte, começou a converter muito. E aí chegou em março de 2021, falei para ele, doutor Rodolfo, tenho vontade de colocar as lentes, consegue fazer um preço diferenciado para mim, consegue descontar do valor que você me paga? Ele falou, cara, consigo, vou fazer um preço de custo para você, mas aí eu vou descontar dessa forma nos seus pagamentos. Quando chegou o dia do meu pagamento, ele depositou o valor inteiro. Eu, doutor Rodolfo, acho que você esqueceu, tem que descontar o dinheiro das lentes e tal. Aí ele falou, não, cara, o trabalho que você desenvolveu, a gente fez uma parceria lá com alguns digitais influencer e ele vendeu muito. Ele nunca tinha vendido aquilo no mês e aí ele falou, não precisa pagar não. Então, assim, foi um milagre, né? Aí consegui as lentes de porcelana aqui. Eu fazia a campanha, era R$ 21.000, sem nenhum custo. Então, é um milagre, por exemplo. Aí a gente vai entrar aqui, por exemplo, nos meus carros. Comecei a fazer o tráfego pago para uma loja de carro que o meu irmão trabalhava. Na época eu tinha um Polo. Era aniversário de casamento meu e da minha esposa. Reservei o Terraço Itália para a gente poder jantar, para comemorar o aniversário de casamento. Eu voltando do trabalho, o motor do carro trava lá na Imigrantes. Chamei o guincho levou o carro, o motor fundiu. E agora? Era no dia seguinte que eu iria para o Terraço Itália. Porém, era um sábado, o motor fundido, não dava para arrumar, né? Aí eu peguei e liguei pro meu irmão. Falei para ele, bem, aconteceu isso com o carro, como você trabalha em loja de carro, consegue um carro para me emprestar, para me conseguir ir lá? Aí ele pegou e falou, o dono da loja tá aqui do lado, né? Aí eu falei com ele, ele falou, meu, o seu irmão tá com Corolla, pega o Corolla lá e vai, fica tranquilo. Aí eu peguei e agradeci ele, falei, cara, olha, tô com Polo, mas o meu objetivo em curto espaço de tempo é comprar mais um carro, e eu vou comprar com você, quero comprar uma nave, agora quero comprar um carro mais legal. Ele falou, cara, quanto você consegue pagar?
Aí eu falei o valor que eu conseguia pagar, ele falou, tem cheque? Eu falei, tem. Ele falou, vai lá, escolhe o carro que você quer, mano. Aí eu comprei, foi quando eu comprei o Fusion, aí eu dei 20 folhas de cheque lá pra ele, Olha e aí comprei o Isso é carro doido. na palavra, na pedalada, né, como as pessoas falam. Uhum. Mas isso pra mim não é sorte. Isso pra mim é o agir de Deus, entende? Sim, é você sim. se posicionar, é você renunciar para que você consiga ter acesso a essas coisas. Então, Meu, quando eu virou fui... um monte de chave aí agora. Várias, Uma várias, aula, várias. uma É Irmão, louco. irmão, Top. da casa, se liga, eu fui despejado da casa, né? Tava falando lá da parada que aconteceu da minha recaída. Cheguei em casa, tinha desabado o teto, aquela parada toda. Fomos despejados, fomos humilhados ali, né? O despejo foi bem desagradável, porque a dona da casa, ela falou na frente da minha filha, ela pegou e falou assim, se você não tem condições de morar aqui, vai embora. Eu lembro como se fosse hoje, que a minha filha pegou e saiu da sala e pegou a boneca dela, e aí ela pegou e falou assim, papai, se você quiser vender a boneca, você pode vender aqui para pagar o aluguel. E E aí, irmão, são essas coisas, sabe? E olha que coisa louca. Eu saí dali de forma humilhante. Sim. Já estava numa situação agradável, morando na casa da minha mãe, e eu queria alugar uma casa legal para mim poder mudar. Só que quando você é despejado judicialmente, fica um histórico negativo ali, né? Sobre esse processo. Então seria muito difícil eu alugar uma casa por imobiliária, só se fosse direto com o proprietário. E aí um brother meu, ele tinha um escritório numa cobertura no centro da cidade, uma cobertura muito louca, com uma piscina dentro. E ele falou, cara, a minha empresa cresceu, não cabe mais aqui dentro, o síndico está reclamando, porque ele descobriu que eu uso o apartamento residencial para fins comerciais, vamos sair fora e vai ficar disponível. Faz o seguinte, vem morar aqui no apartamento, não precisa me dar 3 meses de aluguel adiantado, não precisa fazer contrato, não precisa nada disso. Então esse cara foi um canal de bênção na minha vida. Esses caras, né, são 3 pessoas, foram um canal de bênção na minha vida. E aí, através deles, hoje eu moro numa cobertura, num dos metros quadrados mais caros lá da cidade onde eu moro, e sem precisar de uma imobiliária, sem precisar de um contrato. É o sobrenatural, é o Top. agir de Deus, entende? Sabe? Então, Pô, são show, né? chaves, né, irmão? São códigos aí para quem Certo. quiser pegar. Buscar o reino de Deus e as coisas mais serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso aí. O meu primeiro cargo de diretor comercial foi numa escola de inglês, e eu já estava num momento difícil naquela época, e eu tinha uma lousinha, e nessa lousinha ficava esse versículo, essa passagem. Essa. Era. E aí, todos os dias, quando eu chegava, antes de começar a trabalhar, eu consagrava aquele local, o meu trabalho, o meu emprego a Deus. E aí eu lia esse versículo e aí eu orava. Porque se você tá onde você tá, é porque Deus te colocou ali. E se Deus te colocou ali, ele tem um propósito naquilo. Então, você precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. E para que você esteja sensível, você precisa pagar o preço. Você precisa renunciar. Entende? Então, assim, a minha vida é milagre do começo ao fim, irmão. Eu repeti 5 vezes o 3º ano. Meu apelido era Digo Noia. Como eu te falei, fiquei internado em recuperação. E, assim, não falo isso com orgulho, Não, sim. mas a palavra de Deus fala que Deus usa os loucos para confundir os sábios, né? Então, ele pega uma pessoa ali que está disposta a pagar o preço para que ela seja um testemunho vivo, um canal de bênção, um canal de transformação na vida das pessoas que estão ao redor delas, entende? Então, hoje, às vezes, as pessoas veem essa prosperidade, essas coisas acontecendo, mas houve um preço que foi pago, né? E é exatamente sobre isso. Sensacional. Cara, é história de vida que ainda É. tem muito pra contar. Tem, Se ainda irmão. Top. deixar- Não, vai ter volume 2. Vai Tem, ter volume é. 2. Certeza. cara. Vamos fazer um volume 2, Jogão. Não, irmão, você viu que eu peguei dali pra frente, se a gente for voltar um pouquinho mais, Não, mas é fica sensacional. tranquilo. Mas a gente depois vamos trazer temas mais fortes aí, referente até pra quem não sabe, o Diogão ministra também, né? Sim, ministra. Sou ministro do NV, na Igreja Bola de Neve de São Bernardo. Novamente, pela misericórdia de Deus, porque nós somos falhos, somos Sim. pecadores. Mas aí tá muito mais a ver com você entender que é um chamado.
que é um propósito, Sim. que você é um canal para ser usado por Deus. Porque se você ficar focando nas suas falhas, o inimigo, ele é, na Bíblia, também chamado de acusador. Então ele vai ficar o tempo inteiro te acusando, tipo, não vai para a igreja, Você porque faz você isso. faz isso. Não faz isso, porque você faz isso. Mas espera aí. A palavra de Deus fala que Deus ele veio para salvar os doentes, né? Então, nós somos falhos, somos fracos, somos Somos pecadores, doentes. somos doentes. Então, a gente se coloca ali numa situação realmente de humilhar-se na presença de Deus para buscar essa saúde, né? Essa transformação, essa salvação. Aí as coisas acontecem, irmão. Show de bola, mano. Muito louco, né? Mó Show. brisa, né? Mó brisa, irmão, mó brisa. Não, sensacional. Tipo assim, é uma bênção, né? Aí, assim, hoje eu vejo, por exemplo, hoje almoçando com os meus filhos, a gente, na correria do dia a dia, a gente vai almoçar ali, aí antes de almoçar, e eles pegam e falam, vamos orar? E aí, assim, se você perguntar pra mim, Diogão, você se considera um cara de sucesso? Eu me considero um cara de sucesso não é por causa do meu carro, não é por causa da minha casa. Eu me considero um cara de sucesso porque antes de almoçar, minha filha e meu filho falam, vamos orar? Entende? Então, assim, eles me têm como uma referência. Hoje a gente sentou para conversar sobre alguns pontos ali que eles estão deixando a desejar com inglês, natação, com a escola. E sentamos para conversar, tivemos um diálogo ali de pai para filhos, mas de uma forma do meu jeito. É, e por um cara que passou por tudo que eu passei, ver os seus filhos ali tendo você como uma referência, como um herói, é isso que aí eu posso falar para você Top que é sobre o demais. sucesso, né? É, você sabe, recentemente nós encerramos um contrato com uma empresa grande e no dia que encerrou o contrato foi na sexta-feira, quando foi no sábado eu estava participando de uma imersão e aí uma referência no mundo do tráfego pago, do mercado digital, eu conheci ele lá no backstage e aí ele perguntou para mim assim, Diogão, o que é sucesso para você? E aí eu falei. Ele falou para mim, sucesso é eu ter tempo de qualidade para cuidar da minha família e para servir a Deus. E aí aquilo para mim foi Deus falando comigo, porque eu estava perdendo foco. Eu estava focando só no trabalho, só na performance, só no dinheiro. Peraí, não. Eu sei quem me deu. Eu sei da onde me tirou. Então, essas coisas são muito sutis. Você precisa ter essa sensibilidade e pedir para que Deus te mostre. Aí ele vai usar pessoas, sonhos, situações para que ele fale com você e aí você retome para a rota. Entende? Então, assim, a nível financeiro, naquele primeiro momento, foi um momento que Sim. você fala, pô, e agora, né? Caracas. Mas aí quando você vê que Deus tá na parada, aí, tipo, em uma semana você recupera o faturamento e você aumenta o faturamento. Show. Aí você vê que realmente Deus. Deus está no propósito. E aí entra no que você falou. Aí você busca em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas são acrescentadas, entende? Então, se a gente pudesse falar uma chave aí, um código para esse podcast, é essa passagem. Só pra. E vendo. Eu lembro que uma vez você falou do. A gente tava falando de filho, né, no outro episódio. E aí você falou assim: nossos filhos não entendem porque às vezes ele já veio, tipo assim. O bom que você falou da sua filha, tipo, ela te acompanhou desde lá de trás e Total, até agora. Então, total. pô, um exemplo aí, né? Pô, meu pai É, passou por tudo isso É e sobre isso. agora, entendeu? ainda se É superou bem. e Não tal. foi uma coisa que eu, tipo assim, ó, filha, o papai passou por isso. É. Não, Eles ela contaram, acompanhou, ela ela viu. Foi viu, bem isso, foi bem isso. Isso é top. entendeu? Perdi meu pai assassinado. Meu pai estava traindo a minha mãe com uma mulher de bandido. O cara estava preso, aí ele descobriu e mandou o irmão dele matar o meu pai. A minha frustração foi muito grande porque era o meu herói, e aí ele traiu a minha mãe e traiu eu e o meu irmão, a nossa família, né? Porque é uma traição ali geral. E isso desencadeou, né? A minha válvula de escape eram as drogas por conta Sim, disso, uma sim. depressão muito forte, essas coisas assim. É, E eu lembro que quando eu decidi me internar, a minha esposa estava grávida da minha filha, isso foi há 13 anos atrás, e o que eu falava era: eu quero ser um pai diferente para minha filha, eu não quero ser um pai igual ao pai que eu tive.
Meu pai era maravilhoso, tipo, não deixava, trabalhava muito, não deixava faltar nada em casa, mas eu queria ser uma referência positiva, né? Sim. Entende? Então, a gente... São escolhas, né? Então, você está disposto a pagar o preço? E isso daí eu tô falando, eu tinha 21 anos, irmão. Entende? Então, Sim. assim, quando o meu pai ele tinha um seguro de vida muito alto, e aí quando eu completei 18 anos eu recebi. Eu não tinha estrutura para aquele dinheiro, com depressão, foi a pior coisa que aconteceu. Aí comecei a acabar com o mundo, com rave, aí tinha o dinheiro, quando acabou o dinheiro, aí eu fui para outras drogas mais pesadas e mais baratas, né? E aí acabou o dinheiro, aí você vai para outras atividades. Então, no fundo, no fundo, no fundo, todos nós temos o livre-arbítrio, né? A escolha. E aí, novamente entra naquilo que a gente falou: aquilo que você planta, você vai colher. Deus é justo. Tanto que a gente sabe que tem várias pessoas aí que fazem algumas coisas que não são bênção, mas porque eles também ajudam, aí eles ainda conseguem ser prósperos, né? Então, é muito delicado, é muito sutil isso. Sim. Mas é muito top, irmão. Deus é misericordioso, né? Vai te perdoar, mas a conta vai vir. Vai vir. Você vai ter Isso que é. Você vai ter que pagar esse. A consequência, né? A Vem, consequência a do consequência erro, vem. ela não. Deus não interfere. Deus ele perdoa o tempo todo que ele tá disposto, né? Pro Sim. coração quebrantado, mas sempre existe a consequência Total. do erro. Feliz? A própria Bíblia diz naquele texto que Jesus tá na cruz, né? E tem Literalmente. os ladrões do lado. Total. Aquele ladrão, um dos ladrões se arrependeu, mas Sim. Deus não apartou a cruz dele. A Não. cruz continuou. Ele Literalmente. falou: Deus, ó, me lembra de mim, se arrependeu do pecado dele quando Sim. entraram no paraíso. Deus falou: ó, ainda hoje Jesus falou: você estava comigo no paraíso, mas Deus tirou ele da cruz? Não tirou. Porque tirou. a consequência do erro ela vem. Vai vir. Entendeu? Então isso é fato. Total. Né? E a gente pega isso como uma experiência, uma informação primordial, porque quem entende essa ideia, quem pega essa visão, realmente ele toma um norte diferevidenciado. E hoje, Diogão, o que você falou aqui, Diogo? Até pra nós aqui, meu, e pra quem tá assistindo também agora, com certeza, vai virar chave. Se você praticar realmente, vai pra cima, irmão. Entendeu? Porque eu dei o exemplo da casa, dei o exemplo aí do carro, do dentista, mas, por exemplo, eu sou gestor de tráfego pago e eu nunca fiz tráfego pago pra mim. Só através de indicações, né? Então, através do meu posicionamento, do Instagram, mas assim, você vê o tempo inteiro Deus agindo, sabe? Que agora, domingo, eu vou ministrar um curso de tráfego pago. E a minha ideia era que eu fizesse tráfego para vender o curso de tráfego pago. Não dá mais, porque já não tem mais vaga. Entende? Vendeu no orgânico. Pessoas que mandavam mensagem para mim no direct. Quando você fizer um curso, me avisa, me avisa. Aí eu falei, vou fazer. Aí, tipo, show. Entende? Então, você vê o tempo inteiro ali Deus agindo ao seu favor. Não porque você é merecedor, porque nós não somos, mas porque existe um preço que foi pago, entende? É sobre isso. Diogão, só pra gente finalizar, fala um quadro novo que a gente tem aqui, né? A gente fala direto. Uma palavra motivacional pro pessoal aí que tá começando agora, ou um pessoal que já quebrou, um empresário que já quebrou e tá querendo se erguer de novo. Legal. Cara, assim, que nem eu quebrei, né? E o que eu posso falar com toda a convicção não desista, né? A persistência, constância, esteja aberto a aprender. É uma das coisas mais difíceis, né? Muito. Não desistir é uma das coisas mais difíceis que existe. Muito. Porque, assim, é a luta de você contra você mesmo, né? E aí, quando... É muito fácil falar não desista hoje, né? Mas quando você tá quebrado, tá devendo, telefone tocando cobrança, mensagem de cobrança, e aí você desenvolver esse controle emocional de você conseguir falar, eu vou conseguir, eu vou dar a volta por cima, é muito importante. Então, assim, essa persistência, essa constância, mas, assim, esteja aberto também a aprender. Se coloque numa posição de aluno, aprenda a ouvir, entende? Todos nós, independente do cargo que você exerce, da posição que você está, você tem algo para me acrescentar, sabe? E tenha fé em Deus. Porque, num resumo mesmo, sem ele, nada faz sentido, nada compensa. Quando eu quebrei, irmão, nesse jejum que eu comentei com você lá dos 7 dias, eu lembro que eu falava para Deus assim, Senhor, que eu perca tudo, mas que eu não perca a sua presença. Porque eu sei que com a sua presença eu consigo tudo de novo. Então, tenha fé em Deus, mano.
Amém. Show. É isso. Top demais, jogão. É isso aí, galera. Você que assistiu foi impactado agora com essas mensagens aí. A gente aprendeu muito aqui, né? Legal. Nessa live. Eu tenho certeza que você vai mandar uma mensagem pra gente aí falando, meu, faz todo sentido pra mim, né? Então, você que tá assistindo agora a gente, segue a gente no Instagram, @Foco no Foco Podcast, né? Comenta lá, marca a gente, tira um print agora que você tá assistindo a gente, marca lá que você assistiu o podcast, marca a gente, eu tenho certeza que você vai ter, você vai nos ajudar e também vai ser impactado, né? Através dessa função que você vai fazer. Live aí, Exatamente. da história do... Ainda tem muito pra contar ainda. Eu Isso. mesmo vou assistir acho que umas 10 vezes. Top. Isso. Vou, porque aqui Obrigado. a gente vai eu conversando, ouço- não tem como anotar. eu ouço- Eu vou assistir. Eu ouço ficar no- e vou eu ouço anotar. nosso podcast no carro, toda vez que eu tô viajando, né? Para trabalho, eu sempre ouço os nossos episódios, né? A gente fica nos ouvindo ali para ver o que a gente tem que melhorar e Legal. acrescentar. E essa, com certeza, eu vou ouvir, porque foram passados códigos, né? Como a gente Sim. acompanha muito o Pablo Marçal, o Thiago Brunet, Sim. né? A gente falou de atração rapidinho pra gente já concluir. A gente Você tá falando merece. até de atração aqui. Você merece, fica à vontade, irmão. É, não. Conversa tá boa, É, conversa tá boa. Meu, a gente tava falando de lei de atração, não, o Diogo, não, tudo que a gente pensa, atrai, não, realmente acontece. Esses dias eu entrei no elevador, o camarada tá lá que eu acompanho e tal, e isso é top. Eu sempre quis uma palestra, eu sempre ouvia, né, Thiago Brunet, né? Thiago Brunet, se você chegar esse corte uma hora em você, quem sabe, né, você não vem no podcast, Amém. nada é impossível. Amém. Meu, Amém. eu toda vez que eu ouvia ele, eu não tinha nem carro ainda na época, eu ia no ônibus ouvindo, fone de ouvido, aqui ouvindo na Deezer, no Spotify, os podcasts dele, ele mistura empreendedorismo com a palavra de Deus, com tudo, né? Sim, Tem o método Destiny, vários. Só que pra ir no Thiago Brunet, né? Pra ir numa palestra com ele, a gente sabe que mentorias como essa são altos investimentos. sim. Isso vale super a pena, Sim. mas quem não tem condições, existem esses conteúdos que são gratuitos que a gente Com consegue certeza. ouvir. Eu falei, meu, um dia eu tenho que conhecer esse cara. Tipo, é bizarro. Parece que o microfone do celular tava ligado. Só que do céu, né? Amém. Eu falei, um dia eu tenho que conhecer. Eu ia pelo menos num culto, uma palestra dele e tal. Aí tem um funcionário nosso que toca pra ele em alguns eventos e tal. E falou, meu, vamos lá, arruma um lugar pra você lá, pô. Vamos lá. Ele vai estar lá hoje, vai ministrar lá e... Eu falei, não acredito, não é possível. Glória a Deus, mano. Não, eu tenho que... Minha placa era rodízio, meu, do meu carro. Eu falei, tô nem aí. Vamos embora. Vou pagar essa multa, mas eu vou. Glória a Deus. Meu, o que é? Uma multa de 200, 300 reais aí pra uma palestra, né, Sim, caríssima, sim. né? Que eu vou ter um conteúdo gratuito ali. Então a lei da atração existe. E a gente, realmente, tudo que a gente fala, a gente atrai, a gente conquista, cara. Então, Literalmente. se a gente colocar isso a nosso favor, Deus na frente, e depois a nossa linha de pensamento, a nossa comunhão, com certeza vai dar certo. E pagar o preço, né? Pagar o preço, que é o mais importante. Porque assim, você pode, por exemplo, no momento desse que você tava lá dentro do ônibus, indo trabalhar, ou dentro do seu carro, você poderia, por exemplo, estar colocando no Netflix e assistindo uma minissérie. Mas o que você colocou? Isso. Um podcast que estava Sempre. agregando conhecimento. Isso. Entende? Então, assim, como que você vai querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Isso é impossível. Então, assim, hábitos diferentes vão te levar a resultados diferentes. Então, saia da manada, saia da massa. Esteja disposto a pagar esse preço. Quando eu falo de pagar o preço, é de fato, por exemplo, eu vou falar a real, eu durmo com o celular do lado, mas eu durmo ouvindo podcast, irmão. Então, assim, que seja do Thiago Brunet, do Pablo Marçal, ou de outras pessoas que eu tenho como referência. Sim. Mas, assim, eu consumo conteúdos que, de fato, me agregam. Eu consumo conteúdos que vão me levar para um próximo nível. Eu hoje tenho condições de pagar e investir em mentorias que eu consigo estar em ambientes e me conectar com pessoas que me levam para um outro nível. Mas enquanto eu não tinha condições, por exemplo, de pagar essas mentorias, esses cursos, eu buscava gratuitos. Eu buscava, porque eles fazem também, Sim, entende? Existem eventos gratuitos ou com valores muito baixos, onde você consegue estar lá e coloca como meta, entende? Então, por exemplo, eu estava num evento no Rio de Janeiro ano passado, desse Pedro Sobral, eu estava lá na cadeira mais simples que tinha. E aí eu vi a galera lá do Black, que tinha acesso aos convidados, que tinha um almoço exclusivo, que podia se conectar com aquelas pessoas. Eu falava, mano, eu quero estar ali, eu vou estar ali, eu vou trabalhar, eu vou estudar para estar ali. E aí isso foi o ano passado. E esse ano eu estava lá no Black.
Entende? Então, assim, é você colocar uma meta que é diferente de sonho e você trabalhar em cima dela. Entende? E aí é um conjunto de fatores, né? Porque aí você estuda, você trabalha, você mentaliza, você ora e aí as coisas acontecem. Beleza. Show de bola. E você falando disso aí, cara, de curso, essas coisas. E aí comentou lá do G4 lá, eu conheci há pouco tempo agora, e cliquei lá e vendo lá, pô, curso lá e tal. E aí eu cliquei, eu falei, mano, eu quero fazer, eu vendo lá o pessoal todo animado, falei, mano, eu quero fazer, entrar. Aí tava lá, faz essa parte do nosso time, que aí cliquei, né? Curioso, falei, não, quero ver. estudar. Aí cliquei e fui. Aí você preenche o cadastro, eu falei, beleza, né? Depois vão chamar lá. Vou te vender. Virou lead. Gerou lead. Aí daqui a pouco a mulher me chama, eu percebi. Aí, só que aí tem um valor, né? Lá embaixo. Aí você vai descendo, aí tava lá, R$25 mil. Eu falei, mano, é pra mim ainda não, mano. Aí depois a mulher me chamou no WhatsApp, mano. Falou, não, o que acontece lá? Eu vi que você não. Eu vi que você depositou o dinheiro, tipo assim, né? Aí eu falei, não, moço, é que no momento, né? Mas eu vou alcançar, eu acredito. Coloca como meta. E aí mano, acontece, entende? E assim, tem de 50, tem de 200, tem de 250 mil. E não só lá, né? Tem do Flávio Augusto lá, o First Class, que é o Flávio Roberto Augusto, o Justo. Joel J. E o Caio Carneiro, né? Esse é 250. O do Roberto Justo também é 200 pau. O G4 Club é 200 mil, entende? Mas assim, Mas existe um processo, né? É um processo. E é mudança de vida, né? Total, é real, porque ali você se conecta com pessoas que têm um outro tipo de mentalidade. Entendeu? É outra pegada. É outra pegada. Já era. Ali, acabou. Você caiu na rede ali, já era. Já era. Entendeu? Top demais. Gente, é isso. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificação pra não perder nada que a gente posta. E segue o homem. Segue o Diogão aí. Eu sou o Diogo, é isso? Eu sou o Diogo Barbosa. Isso. Sensacional. Agradável, né? O cachorro belga do Alabama. Cachorro belga. Uou. Dos Alpes suíços, né? Cara, é massa. Aí eu coloquei o Alpes, que é o nome da empresa. Né? Agradável. É isso. Então, vou até aproveitar então a oportunidade para a galera que acompanha aqui o canal. Eu vou disponibilizar gratuitamente uma consultoria de marketing digital. Top. Então, quem quiser me chamar no direct, pode me chamar. Aí fala que veio através do Wellington, fala que veio através do canal do podcast. E aí a gente consegue disponibilizar essa mentoria, essa consultoria gratuita comigo, para que eu possa também ser um canal de bênção na sua vida. Amém? Show. Top demais aí, ó. Então não perde tempo não. Quer receber uma consultoria gratuita aí? Só chamar o Diogão lá no perfil dele, seguir ele lá também, que não vai ter erro. Segue a gente no Instagram, TikTok, Kawaii. A gente tá lá e vai subir todos os cortes. Hoje mesmo, daqui a pouco, né, ô Thiaguinho? Daqui a pouco já vai subir os cortes. Já alguns cortes do nosso último episódio que a gente fez, que foi um bate-papo com a nossa equipe, e os cortes, já alguns cortes de hoje. Durante a semana vai subir os cortes aí, essa live teve muito corte, e aí você pode salvar, compartilhar, divulgar com os amigos, postar na sua rede social, e você vai ajudar o nosso perfil a crescer cada vez mais. Nosso intuito aqui é ajudar, né? Nosso intuito é desenvolver a nós e vocês que estamos assistindo. Então não perde tempo não. Vem pra cá, vem pro Foco no Foco, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus. Amém. É isso? Amém. Tamo junto. Obrigado, Diogão. Obrigado foi um prazer por aceitar esse convite, tá? Imagina, foi um prazer. A gente sabe que não tem, essa agenda é cheia, né? Mas a gente conseguiu um espacinho, eu fico muito feliz, né? De receber grandes nomes e você é um deles que tá aqui com a gente. Vai assinar nossa parede aqui daqui a pouquinho. Fechou? A parte 2, hein, pessoal? Vai ter parte 2, vai ter parte 3. Marcar, porque depois a agenda do homem... É isso aí, galera. Obrigado. Agradeço a vocês. Obrigado. Vem com o podcast Foco no Foco. Um abraço, beijão e bom fim de semana. Tá chegando o fim de semana, já bom fim de semana pra vocês aí. Tamo junto. Abraço, falou. Um abraço. Uau.